Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vim aqui gravar mais um vídeo da leitura da Palavra de Deus. Vamos iniciar aqui no 30, né? No outro canal parei no 29, e vamos iniciar aqui no 30. Então, gente, sem muita conversa, bora ler a Palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do seu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bilha, entre a ela, para que tenha filhos, sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bilha, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bilha, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome de Dan. E Bilha, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Negão. Também venci, e chamou seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba, e chamou o seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Para minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome de Aser. E foi Ruben nos dias da cega de trigo, e achou mandrácoras no campo, e trouxe-os a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me das mandrácoras dos seus filhos. E ela lhe disse: E já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrácoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrácoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrácoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou seu nome de Isacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque ele tenho dado 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isso será meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: Eis que Oxalá seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-os na mão de seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si
entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó vara verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e os pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não a pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo ao seu rebanho. E disse-lhe: Vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse meu anjo de Deus em sonho, Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado o voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra, e torna-se a terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Leia, e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranha, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, fazes tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha, e esquivou-se Jacó de Labão o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e opôs o seu rosto para as montanhas de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho, de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te equivaste de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te equivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim? Poder havia em mim, em minha mão, para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te queiras ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai. Por que furtaste os meus deuses?
Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temia, pois que dizia comigo, se porventura me arrebatarias as tuas filhas? Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo. E tomas para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Tira esse óculos. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na alparda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Esses 20 anos que eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, e eu pagava-o? Furtado de dia e o furtado de noite da minha mão os requerias? Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviares agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto de Labão e Jacó em Galeed. Então respondeu Labão e disse a Jacó: Essas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e esse rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas ou os filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou-lhe Galeed. Então disse Labão: Este montão seja por hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou seu nome de Galeed. E Mispa, porquanto disse: Atente ao Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, essa coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e essa coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. E foi também Jacó ao seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Esse é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Manaim. Deixa eu ver aqui. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face, a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhe, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando, e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dizeste: Torna a tua terra e a sua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que
diveste com teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio a sua mão, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai adiante da minha face, e pondo espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar-te, e perguntar, dizendo, de quem és e para onde vais? E quem são esses diante da tua face? Então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme a essa mesma palavra, falareis a Esaú quando o achardes. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante de sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Ele levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as duas servas e os teus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar ao ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Ele lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Ele disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Vou ler até aqui, vou parar no 32. Então, gente, esse é mais um pouco da palavra de Gênesis. Gênesis vai até o, acho que 50, se não me engano. Gente, ver, até 50. Vou parar aqui no 32, para não ficar muito longo o vídeo. Então, esse é o vídeo de hoje, a leitura da palavra, que a gente vê sobre Jacó e Esaú, né? Quem foi que fugiu aqui? Depois vai ter o encontro de Esaú e de Jacó, porque um roubou a primogenitura, né? Que lá no outro que a gente leu, a Rebeca tinha amor por mais um filho, e Isaac tinha pelo outro filho. Então, daí ele teve que fugir. Ele fugiu, foi para a casa da prima dela, lá ele conheceu as 2 filhas de Labão, teve que trabalhar 7 anos por uma, ele queria a outra, mas aí como antigamente as mais velhas casavam primeiro, ele apaixonou pela mais nova. Ele foi trabalhar 7 anos, depois teve que trabalhar mais 7 anos, e depois trabalhou mais 6 anos, para poder conseguir tudo que ele tinha, né? As 2 esposas e todo o rebanho que ele conseguiu. Mas aí tudo é um plano de Deus, né? Porque tudo, Deus que sabe de todas as coisas, já sabia de tudo. Queria acontecer, que vai acontecer. Então, gente, essa é a palavra de hoje. Espero que vocês estejam curtindo a leitura da Bíblia. Ela é bem extensa, ela é grandinha, mas a gente chega lá, aos pouquinhos. Então, beijo para todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.